Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12, que tem como título Exortações Gerais. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos, e o primeiro deles será o modo correto de falar do líder. Em segundo lugar, vamos falar sobre exortações aos idosos, aos jovens e aos servos. Em terceiro lugar, vamos falar sobre o bom exemplo em tudo. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1. O modo correto de falar do líder. Vamos ler na carta do apóstolo Paulo a Tito, em seu capítulo de número 2, versículo 1, que diz assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Vou repetir. Tito, capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. No versículo 1, que acabamos de ler, do capítulo 2 da carta a Tito, o apóstolo Paulo faz um apelo pessoal ao seu discípulo, para que ele transmita uma doutrina fiel à Escritura Sagrada, contrapondo aos ensinos dos falsos mestres. Ou seja, Tito deveria ensinar uma doutrina que promovesse o bem-estar social e espiritual dos ouvintes, a salvação em Cristo Jesus, segundo os preceitos divinos exarados na palavra de Deus. E quando o apóstolo Paulo disse que Tito deveria falar o que convém à sã doutrina, que essência é esta da sã doutrina? A Bíblia Sagrada, então, ela é um livro por excelência, considerada a biblioteca do Espírito Santo. Foi escrita por homens escolhidos, inspiradas por Deus, concebida no céu, nascida na terra, perseguida pelo mundo, mas crida pelos eleitos. Ela é odiada pelos incrédulos, porém amada e pregada pelos homens de Deus. O homem de Deus, quando abrir a sua boca, deve falar segundo o que está escrito na Bíblia Sagrada, e não segundo as suas convicções ou interpretações pessoais. Pois quando o homem fala por si, a probabilidade de falibilidade, isto é, de ser falível, falho, é grande. Porém, quando o homem abre a Bíblia e fala segundo o que nela está escrito, esta palavra é infalível, pois é a própria boca de Deus que fala com autoridade, inerrância e como única fonte fidedigna para buscarmos o Senhor nosso Deus. E nós podemos ler, então, no livro de Isaías, em seu capítulo de número 8, versículos 19 a 22, que diz assim a palavra do Senhor: Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Há a lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. Olharão para a terra e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Quando o apóstolo Paulo orienta Tito a falar o que convém à sã doutrina, estava simplesmente dizendo para Tito que ele falasse tudo segundo o que está escrito na palavra de Deus, por ela conter
as características que nos levam a ter uma vida saudável, sob todos os aspectos do nosso viver. E dentre estas características da sã doutrina, a Bíblia Sagrada ele é um livro que dá vida, e que dá vida com abundância para aqueles que creem em Jesus Cristo como Salvador e Senhor. A Bíblia Sagrada ela desmascara as falsas religiões, ela destrona Satanás, ela condena o pecado, ela revela os males do mundo. A Bíblia Sagrada é uma sã doutrina, porque é através dela que nós, primeiro, nascemos de novo, ou seja, a palavra de Deus tem vida em si mesma. Ela é poderosa para nos salvar da condenação eterna, onde ela é pregada e ensinada. Vidas são transformadas. Onde a palavra é pregada e ensinada, vidas são transformadas. Vidas são regeneradas. Vidas são restauradas. Na primeira carta de Pedro, capítulo de número 1, versículo 22 a 25, diz assim a palavra do Senhor: tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, ao qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Como segunda característica da sã doutrina, nós crescemos espiritualmente com a palavra de Deus. Isto é, adquirimos uma maturidade espiritual, pois a palavra de Deus ela é alimento espiritual que nutre, que alimenta. Assim, um crente analfabeto das Escrituras será sempre uma pessoa raquítica e indefesa, espiritualmente falando, estando sempre confuso e à mercê dos exploradores da fé. É o que nós podemos ler na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 5, que diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Como terceira característica da sã doutrina, é pela palavra de Deus que nós somos purificados de todo e qualquer pecado. Pois a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus, ele nos limpa e nos purifica, nos mantendo longe de ações pecaminosas, considerando que a Bíblia é um espelho que aponta o pecado para nós. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, em seu capítulo 15, versículos 1 a 4, diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, eu permanecerei vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar,
se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Como quarta característica da sã doutrina, é pela palavra que nós somos defendidos das investidas de Satanás. Considerando que a palavra de Deus é uma poderosa arma de ataque e defesa contra o maligno. Jesus derrotou Satanás no deserto pelo conhecimento da palavra, sempre refutando os ataques de Satanás, dizendo: está escrito. Em Efésios, na carta aos Efésios, capítulo de número 6, do versículo 10 até o 17, nos ensina quais são a armadura de Deus que nós devemos usar para nos defender das investidas malignas. Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Em quinto lugar, dentre as características da sã doutrina, pela palavra nós seremos julgados, pois a Bíblia é uma espada de dois gumes, que produz a vida eterna, segundo o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, mas também sentencia a morte eterna daqueles que não amam e nem obedecem à palavra de Deus. E no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João em seu capítulo 12, versículos 44 a 50, diz assim a palavra do Senhor. E Jesus clamou, dizendo: quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Portanto, dentre as características da sã doutrina, como o uso correto da palavra, da essência dessa sã doutrina, dentre essas características, em primeiro lugar, a Bíblia Sagrada nos faz nascer de novo. A Bíblia Sagrada nos faz crescer espiritualmente. A Bíblia Sagrada nos purifica. A Bíblia Sagrada nos defende das investidas de Satanás. E a Bíblia Sagrada é que vai ser utilizada como referencial
para o nosso julgamento. Vamos passar agora a estudar o item número 2 da lição, que fala sobre exortações aos idosos, aos jovens e aos servos. O capítulo 2 da carta a Tito traz em seu bojo as obrigações pertinentes quanto à conduta moral e espiritual para os homens e mulheres idosas, bem como para as esposas, para os jovens, para os servos e ao próprio Tito, visando o bem-estar social e espiritual da igreja. Então vamos aqui, por classe social, dizer quais são as orientações que o apóstolo Paulo deu a Tito para que exortasse as diversas classes sociais da igreja, as diversas classes de pessoas da igreja. Então, no versículo 2 diz assim: quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Então, vamos ver cada característica e o seu significado. Em primeiro lugar, os homens idosos devem ser temperantes. Os idosos devem ser moderados, com autocontrole, agindo sempre de forma equilibrada e com sobriedade. Em segundo lugar, os homens idosos devem ser respeitáveis, ou seja, devem ser homens sérios, dignos de demonstrar respeito ao próximo e de reverência a Deus em todas as suas ações. Em terceiro lugar, os homens idosos devem ser sensatos, isto é, devem ser pessoas prudentes no pensar, no falar, no agir, de forma a evitar atitudes indevidas, não convenientes ou de excesso. Em quarto lugar, os homens idosos devem ser sadios na fé, ou seja, devem exercer a fé de forma ortodoxa, ou seja, crer de verdade nas doutrinas da fé abraçada, sem se deixar levar por qualquer outro vento de doutrina. Em quinto lugar, os homens idosos devem ser sadios no amor, isto é, eles devem exercer o amor segundo o fruto do Espírito, em conformidade com as características do amor de Deus exaradas na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, que fala sobre o amor. E em sexto lugar, os homens idosos devem ser sadios na constância, isto é, devem ter resistência e paciência frente às perseguições por causa do Evangelho de Cristo. Então, de forma resumida, recapitulando, Paulo diz a Tito, nesta carta, que os homens idosos devem ser temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, sadios no amor, sadios na constância. Agora, o apóstolo Paulo se refere aos deveres das mulheres idosas, e isso nós podemos ler em Tito, capítulo 2, versículo 3, que diz: quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Então, dentre essas características, nós podemos mencionar para as mulheres idosas, sérias no procedimento. As idosas devem viver de maneira correta, justa, íntegra, na sua conduta e em seu comportamento. Em segundo lugar, as mulheres idosas devem ser não caluniadoras, não devem fazer afirmação falsa e desonrosa a respeito de alguém com mentiras e invencionices. Em terceiro lugar, as mulheres idosas devem rejeitar os vícios, ou seja, devem se abster de todo e qualquer tipo de vício, mas muito especialmente o de vinho, do alcoolismo, cujo uso pode provocar a manifestação de sensualidade, de doenças e de degradação moral da pessoa. Em quarto e último lugar, Paulo diz que as mulheres idosas devem ser conselheiras das mulheres mais jovens, ou seja, as idosas, mediante o exemplo pessoal, devem ensinar as mulheres mais jovens a ter um comportamento irrepreensível, como uma mulher cristã, sob todos os aspectos. Então, para as mulheres idosas, foram 4 características que nós podemos aqui mencionar, que elas devem ser sérias no procedimento,
não caluniadoras, que rejeitem aos vícios e que sejam conselheiras das mulheres mais jovens. Passemos agora a ver as orientações que Paulo deu a Tito sobre os deveres das mulheres mais jovens recém-casadas. E nós podemos ler em Tito, capítulo 2, versículos 4 a 5, estas orientações que diz: a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, nós vamos agora mencionar as diversas características, deveres, das mulheres mais jovens recém-casadas. Primeiro, amarem o marido e os filhos. As mulheres jovens casadas devem cuidar de sua família, compartilhando os problemas, tratando a todos com afeto e carinho, tendo seu lar sob a direção do Espírito Santo em amor. Em segundo lugar, elas devem ser sensatas. As mulheres jovens recém-casadas devem ser pessoas prudentes no pensar, falar e agir, de forma a evitar atitudes indevidas, não convenientes ou de excesso. Em terceiro lugar, as mulheres jovens recém-casadas devem ser honestas. Isto é, elas devem agir com lealdade e fidelidade de acordo com as suas convicções a partir de um elevado padrão de moralidade e de caráter irrepreensível. Em quarto lugar, devem ser boas donas de casa. As mulheres jovens recém-casadas devem manter as suas casas em perfeita ordem, onde tudo deve ser cuidado com diligência. Em quinto lugar, devem ser bondosas. As mulheres jovens recém-casadas devem demonstrar generosidade, tendo sempre o desejo de fazer o bem às pessoas. E em sexto lugar, devem ser sujeitas ao marido. As mulheres jovens recém-casadas devem reconhecer a autoridade suprema do marido sobre a família, sendo ele a cabeça da família, como Cristo é a cabeça da igreja. Então, dentre os deveres das mulheres mais jovens recém-casadas, nós temos aqui em resumo: primeiro, amar o marido e os filhos. Segundo, serem sensatas. Terceiro, honestas. Quarto, boas donas de casa. Quinto, bondosas. Sexto, sujeitas ao marido. Fala agora aqui Paulo sobre os deveres dos jovens, em termos gerais. E isso ele fala em Tito capítulo 2, versículo 6, que diz assim: quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. O apóstolo Paulo orienta Tito a exortar os jovens para que em todas as coisas eles sejam criteriosos, tipificando então as mesmas qualificações e deveres dos homens e das mulheres idosas, bem como também das jovens recém-casadas, que devem estar então no coração de cada jovem como alvo, como meta a ser alcançada no seu comportamento. Na sequência, Paulo fala sobre os deveres dos servos. Tito capítulo 2, versículos 9 a 10 diz assim: quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornar em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Significa aqui que Paulo diz que os servos, em primeiro lugar, devem ser obedientes em tudo ao seu Senhor. Os servos devem obedecer às ordens de seu Senhor de forma a agradá-lo, sendo isto motivo de satisfação da parte dele. Que não sejam respondões. Os servos, em segundo lugar, não sejam respondões. Os servos não devem contradizer as ordens de seu Senhor e nem falar contra ele. Em terceiro lugar, que eles não furtem. Ou seja, os servos não devem se apossar de nenhum bem de seu Senhor. O servo só deve requerer ou querer e usufruir o que é seu e não de outrem. Em quarto lugar, os servos devem ser fiéis. Os servos devem provar
a partir de suas ações, a sua fidelidade e a sua lealdade para com seu Senhor. Portanto, aqui em resumo, os deveres dos servos, apontados por Paulo a Tito, é que eles devem ser obedientes em tudo ao seu Senhor, não respondões, que eles não furtem e que eles sejam fiéis. Passemos agora a estudar o item 3 da lição, que fala sobre o bom exemplo em tudo. E nós vamos então estudar Tito, capítulo 2, versículos, Tito, capítulo 2, versículos 7 e 8, que diz assim: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade e reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. O apóstolo Paulo deseja que o seu discípulo Tito se torne um padrão entre os crentes, especificamente nas boas obras e no ensino, com integridade, com linguagem sadia e irrepreensível, demonstrando toda a dignidade moral de forma ilibada de um ministro, de um cristão, de um homem de Deus. Esta orientação que Paulo deu a Tito nos remete também a uma mesma orientação dada ao jovem Timóteo por Paulo, para se tornar então um padrão entre os crentes, e que nós vamos passar a delinear neste momento sobre este padrão. Então vamos ler antes disto a primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 11 a 14, que diz assim: primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 11 a 14. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição de mãos dos presbíteros. O apóstolo Paulo, ele exorta a Timóteo que trabalhe diligentemente na obra do Senhor, não permitindo que ninguém desprezasse a sua mocidade, que presumidamente talvez implicasse em pouca maturidade, visto que a igreja de Éfeso tinha muitos anciãos, homens experimentados. Paulo conclama a Timóteo a ser um padrão dos fiéis, isto é, ser um exemplo fidedigno de homem de Deus entre os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Mas o que significa ser exemplo entre os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza? Que Paulo tinha dito tanto a Timóteo como a Tito agora nesta carta que nós estamos estudando. Em primeiro lugar, na palavra, ou seja, ser um exemplo, um padrão entre os fiéis na palavra, significa ser exemplo de que nós devemos proferir palavras de edificação, guardando a nossa boca das murmurações, da destruição, de impropérios, das palavras torpes, das fofocas, das contendas que em nada edificam, santificam ou abençoam o ser humano. E nós podemos ler no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 12, versículos 33 a 37, que diz o seguinte: Mateus 12, 33 a 37. Diz assim a palavra do Senhor: porque pelas tuas palavras serás justificados, e pelas tuas palavras serás condenados. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Portanto, Jesus diz aqui, no versículo 37, porque pelas tuas palavras
serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Em segundo lugar, para ser um padrão entre os fiéis, entre os crentes, dentre a sociedade, é no nosso procedimento. Deus retribui a cada um segundo o seu procedimento. Nós devemos ser verdadeiros. E o que dizemos ser? Só seremos sábios e inteligentes se praticarmos a nossa fé, alicerçados em boas obras, com um procedimento íntegro, reto, idôneo e ilibado. É o que diz Tiago, capítulo de número 3, versículos 13 a 18. Diz assim a palavra do Senhor: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso corpo inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos gloriei disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes ela é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Em terceiro lugar, nós devemos ser padrão entre os fiéis e na sociedade no amor. O amor de Deus é indescritível. Entretanto, nós podemos dizer que o amor, antes mesmo de ser manifestado por um sentimento, deve ser confirmado por um comportamento, segundo as características próprias do amor enumeradas pelo apóstolo Paulo no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. Então, na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 13, versículos 4 a 7, tem aqui as diversas características do verdadeiro amor. Diz assim a palavra de Deus: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Em quarto lugar, para ser um padrão entre os fiéis e também na sociedade, nós temos que ter uma fé. E esta fé no sentido apologético. O cristão deve estar preparado para responder a todo aquele que nos pedir a razão da nossa crença em Jesus. E para isso nós devemos impreterivelmente ter o conhecimento da palavra, manifestando a nossa fé com mansidão, com temor e com boa consciência, sempre fazendo bem a todos. E isso nós podemos ler na primeira carta de Pedro, capítulo de número 3, versículos 13 a 17, que diz: 13 a 17. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 3, versículos 13 a 17, que diz assim: ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que veais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiquei alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falo contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo.
Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. E em último lugar, nós vamos falar sobre a pureza, ou seja, ser um padrão entre os fiéis e os crentes pela pureza. A pureza aqui tipificada é a de viver sem a contaminação e a corrupção dos valores do mundo, regidos pelo amor ao dinheiro, pela busca pelo poder a qualquer preço e principalmente pelas perversões sexuais muito incidentes nos jovens. E para isso, o homem ou mulher de Deus, primeiro, deve fugir dos desejos malignos. É o que diz a segunda carta a Timóteo, capítulo de número 2, versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor: foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam ao Senhor. O homem dentro desta pureza deve se conservar puro, não participando dos pecados dos outros. É o que diz a primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 22, que diz assim: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Se manter puro. O homem deve se manter puro, alicerçado na busca ao Senhor e na observância de seus mandamentos. E é o que nós podemos ler no Salmo de número 119, versículos 9 a 11, que diz o seguinte: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guarda no meu coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Sendo um padrão dos fiéis, nós devemos ter consubstanciado no nosso coração a palavra de Deus. Para ser padrão dos fiéis, nós devemos estar consubstanciado no nosso coração, falar apenas as coisas que edificam, segundo a palavra de Deus. Devemos proceder segundo a vontade do Senhor. Devemos praticar o amor segundo o amor verdadeiro, o amor de Deus. Devemos ter a fé, não só na defesa, como também no exercício dessa fé sobrenatural. Crer. E devemos estar puros, isto é, afastados do pecado. E assim nós seremos salvos e promoveremos a oportunidade de nossos ouvintes também a se salvarem da condenação eterna. É o que diz a primeira carta a Timóteo, capítulo de número 4, versículos 15 a 16. Medita estas coisas, e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Concluindo a nossa aula de hoje, o cristão deve ser um padrão moral e espiritual, segundo os preceitos divinos exarados na gloriosa Bíblia Sagrada. Quando vivemos segundo o caráter e imagem de Jesus, glorificamos o Evangelho de Cristo e ratificamos o ser, sal e luz da terra. Uma bênção especial de Deus para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.